sensacional assim, entre aspas, né? Porque são muitos assuntos, né? Uma mobilização total com relação aos acontecimentos do final de semana aqui no Brasil. E também nos Estados Unidos, né? Nós estamos vendo várias manifestações é, pelo Brasil, pelo mundo, né? Estados Unidos, com relação ao racismo, né? Com relação ao fascismo, com relação a essa investida que nós temos hoje no mundo. Mas um assunto que chama, e o título hoje é Vai Corinthians, né? Democracia, vai Corinthians. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos falar sobre esta organização, a organização dos 300, né? Que tem lá em Brasília, um acampamento dos 300. Eles ontem reuniram, nessa madrugada de domingo, reuniram em frente ao Planalto, o STF, com uma bandeira, com bandeiras e com tochas, né, de fogo na madrugada. E muitos deles mascarados. É o que nos preocupa muito essa questão no Brasil. E vamos fazer um comentário sobre essa questão que eu achei um pouco perigosa, né? Essa organização lembra noite de mobilização dos nazistas, né, de Hitler. Né? Um grupo de pessoas mascaradas carregando tochas protestou no início da madrugada deste domingo em frente ao STF, Supremo Tribunal Federal. E os manifestantes eram liderados por Sarah Winter, né? Essa Sarah, ela é uma radical, ela é totalmente radical, essa Sarah. Então ela é que lidera essa coisa toda, inclusive ela é investigada no inquérito que tramita aí contra as fake news no Supremo Tribunal Federal. Ela é um dos líderes chamados Movimento Os 300 do Brasil, formado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que acamparam em Brasília, com máscaras, roupas pretas e tochas. O grupo, formado por poucas dezenas de pessoas, desceu a esplanada e, segundo imagens divulgadas por eles nas redes, se posicionou em frente ao Supremo Tribunal Federal. Viemos cobrar o STF, não vai nos calar, gritavam. O ministro Alexandre de Moraes do STF, relator do inquérito das fake news, foi o principal alvo deles, ministro covarde, queremos liberdade, inconstitucional, Alexandre imoral. Essa que era a frase. Ministro covarde, queremos liberdade, inconstitucional, Alexandre imoral. O acampamento chamado Os 300 do Brasil, no qual Sarah Winter é líder, tem participantes armados como a própria coordenadora afirmou em entrevista à Folha de São Paulo. Ela disse, contudo, que as armas são apenas para autodefesa. O porte de armas em manifestações é proibido pela Constituição. Um dos objetivos do grupo é treinar militares dispostos a defender o governo Bolsonaro. A ativista também teve breve passagem pelo Ministério dos Direitos Humanos, cujo titular é Damares Alves. É um tremendo absurdo, né? Essa manifestação é preocupante, principalmente a forma com que eles estavam lá. Eles estavam como caveirões, né? Aqueles caveirões perigosos, né? Estavam lá, que metem medo mesmo nas pessoas. Com certeza, se uma criancinha, qualquer coisa, visse esse ato, com certeza não ficaria de forma alguma, pois isso causa medo até nos adultos. Né? Então isso é terrível. Nós temos que conviver com uma situação dessa, né? Agora com esse presidente Jair Bolsonaro, que se coloca totalmente a favor dessas manifestações obscuras, né, no país. Um presidente da República sai, de repentemente, ele depara com essa situação. Olha aqui para vocês verem se dá para ver a imagem aí, né? Vamos tentar ver a imagem dos 300. Né? São pessoas de alta periculosidade. Né? Eu me coloco dessa forma. São pessoas de alta periculosidade. Pessoas que usam arma, pessoas que manifestam radicalmente. Eu considero essas pessoas que não são
benquista no meio social. Eles não me parece dessa forma, né? É muito preocupante essa questão. Vamos estar aqui dando uma compartilhada no vídeo aqui, porque ele é muito importante nesse momento. A gente está ao vivo aqui os nossos canais, né? Nós estamos fazendo uma transmissão neste momento simultânea, né? Com vários canais, né? Então a gente vem compartilhar e vem mostrar a realidade em que atravessa o nosso país, né? Que passa por momentos difíceis. Ontem também a manifestação Vai Corinthians, né? Que está aí no vídeo como a principal manifestação de ontem. Foi a torcidas organizadas de São Paulo, que saíram ontem em manifestação. Palmeiras, Corinthians e também o Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo estiveram manifestando ontem na Avenida Paulista contra, né, as pessoas que manifestam a favor de Jair Bolsonaro, que eles estavam se manifestando lá naquela situação deprimente, como fazem todos os finais de semana em São Paulo. Então isso é realmente preocupante. E essa manifestação aconteceu por volta ali do início da tarde, meio-dia mais ou menos, né? O pessoal saíram à rua. E o que chamou muita atenção foi com relação ao comportamento da polícia, né? A polícia, ela tentando de todas as formas coibir, né? E estando com muita delicadeza. Inclusive tem um vídeo de uma senhora, né, que estava com um bastão lá do beisebol, né, e classificado quase como uma arma branca. Essa senhora estava andando por ali e a polícia, com o maior carinho do mundo, tirando ela da situação. Tudo bem, eu acho positivo o comportamento da polícia com relação à senhora, mas que essa positividade tem a ver com todos os que estavam ali na Paulista manifestando, que foi o que não aconteceu, que nós vimos muitas bombas de gás lacrimogêneo sendo mandadas em frente aos torcedores que estavam lá, sempre classificando os torcedores, né, de arruaceiros, de bagunceiros, etc, etc, etc. Eu acho, na minha condição aqui, nós no canal podemos ter uma visão mais ampla dessa manifestação da torcida, dos torcedores de São Paulo. Até a princípio nós não entendemos porque a torcida ela chamou pelo WhatsApp, pelas redes sociais, fez essa convocação. Me parece, não sei se foi de última hora, né, se foi no sábado, mais ou menos por aí. Mas o que preocupa é que foi uma iniciativa praticamente deles e não houve uma participação da política, dos políticos. Eu acho que até deveria ter uma participação maior por parte dos políticos, né? Poderiam sim estar envolvidos, inclusive foi assinado até um manifesto pelo PSOL, PSDB, mais outros partidos aí, com relação às manifestações vindouras que podem vir pelo Brasil com relação, né, à democracia. E a grande faixa que estava lá era a faixa da democracia, né? Extraordinariamente, eu acho que foi válido. Tudo que nós podemos constatar, tudo que é feito em favor para coibir o fascismo, o nazismo, para coibir essa coisa ruim que está acontecendo no Brasil, essa divisão é bem-vinda, né? Que seja da direita, que seja do centro, da direita moderada, que a direita extremista está com Bolsonaro. A direita moderada, ela é contrária, como o centro, a esquerda e etc. devem se unir como uniram nas diretas já pelo Brasil. E esse é o manifesto. Agora, com relação à pesquisa que saiu, 70% da população brasileira não apoia Jair Bolsonaro. E isso está gerando até memes aí nas redes sociais. O pessoal de Jair Bolsonaro estão começando a se enervar, né,
por causa desses manifestos, fora Bolsonaro, 70% somos todos brasileiros, então somos todos a favor da democracia, somos contra o Bolsonaro, fora o Buzi, etc. Né? Então a gente fica apreensivo, eu acho, na minha opinião, aqui no canal, em nossos canais, que a direita moderada, a esquerda, não tem que haver agora uma conjunção total. Não tem isso de ter vaidade neste momento, né? O Lula ontem, por exemplo, ele e a Dilma não assinaram o manifesto em favor das manifestações. Um erro deles, né? Eles não podem, se eles são brasileiros realmente e querem o bem da nação, eles não podem ficar de fora dessas iniciativas que estão sendo tomadas em favor do retorno da democracia no país. Né? É uma coisa que para ser detalhada, para ser organizada no setor político nacional, porque infelizmente essas questões elas não podem fugir, né? Principalmente de uma grande liderança e extraordinária liderança que é Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e outros partidos de esquerdas que devem estar imbuídos com certeza nesta vontade, né, de que as coisas aconteçam em torno da democratização do país. Porque o movimento agora tem que ser chamado, infelizmente, o pessoal de centro, o pessoal contrário a Bolsonaro, são pessoas que têm mais responsabilidades e têm medo dessa pandemia, o coronavírus, que está matando muitas pessoas. Hoje, para dizer a verdade, já atingiu aí 29 mil mortes e 314 pessoas, um número absurdo. Passou de 500 mil infectados no Brasil, né? Claro, são mais de 200 mil também pessoas que foram curadas. Isso é o que é importante dizer essa questão. Mas com relação a esses números, o pessoal da esquerda fica um pouco receoso, esse pessoal contrário a Bolsonaro, de sair às ruas. Mas eu acho que não vai ter outro jeito, vão ter que sair mesmo, as pessoas vão ter que sair mesmo de máscara, né? Fazendo aquela distância, aquele distanciamento de 4 pessoas e começarem a sair para a rua e contestar realmente o que está acontecendo no Brasil, no país. Não, o país não pode conviver com uma situação tão delicada como essa. É necessário que as pessoas elas comecem realmente a se infiltrar, né? E começar a ter voz e tirar a voz dos fascistas. Os fascistas eles não podem continuar, né, achando que eles são donos do país, porque não são. Como disse aí, tá provado, a pesquisa, 70% aprova, é contra as decisões, as iniciativas de Jair Bolsonaro e 30% são a favores, né, que são o que o pessoal chama o gado deles. Falar em gado, há um meme aí nas redes sociais agora. Bolsonaro ontem ele cismou de montar num cavalo, né? Estava lá montado num cavalo e repentemente o pessoal já começou a entender. O cavalo toca o quê? Né? Todos sabem que o cavalo toca gado. E o gado estava lá por perto, né? Essa é a questão. Isso aí é um meme que vai ter aí agora nas redes sociais, não vai ter jeito. Todo mundo vai estar comentando essa situação que aconteceu ontem. Ele abraçando, né? Abraçando as pessoas ali naquele meio, naquele movimento, tal, achando que aquelas pessoas são suficientes para mantê-lo no poder. Né? É onde se engana, porque aquelas pessoas são pessoas minúsculas. Né? Pessoas que eu digo, esses bolsominions, a maioria deles são pessoas traiçoeiras, são pessoas covardes, são pessoas que apoiam e que gostam do mal. Como eu sempre falo aqui, é a panela de pressão que estourou. A tampa da panela de pressão abriu e essas pessoas começaram a se manifestar pelo Brasil. Né? O que era de ruim, nascido lá na colônia ainda, né? Passando pela escravatura, passando pela escravatura do Brasil, passando por 1964, passando sobre o governo de Getúlio Vargas, e essas pessoas, ciclicamente que elas são, elas voltaram a manifestar agora em 2018, né? 2017, eles já começaram a se manifestarem, né, contra o que há de melhor, né? Fazendo com que o feio se torne bonito. Isso que eu sempre falo aqui, que é isso que eles querem, que o feio se torne bonito.
Mas eu estou aplaudindo muito com a torcida do Corinthians, né, que abriu, vai Corinthians, né, como diz Neto, diga-se de passagem. Então, é muito importante essa iniciativa, né, da torcida do Corinthians. Eu acho que os outros times de futebol do Brasil, que não são fascistas, né, começarem também a trabalhar esta situação no país, porque o país não pode ficar à mercê de uma pessoa que admira Hitler, que admira Mussolini, mas sem nenhuma capacidade intelectual para ser igual a eles. Olha aí, como nós podemos dizer que Bolsonaro ele nunca vai chegar aos pés de Hitler e Mussolini, mas ele tem as características deles, né? As características, os bolsominions também têm, né? Inclusive eles estavam com bandeira, etc. aí, de país, estava com bandeira novamente nos envergonhando, com bandeira dos Estados Unidos, né? Nos colocando totalmente submissos ao país do tio Sam, e isso com certeza é muito ruim para nós, é muito ruim para a nossa brasilidade, porque nós aqui devemos ser nacionalistas. Me envergonha muito esses generais que estão lá, né? Cadê esses generais que gostam muito de falar em nacionalismo, etc. Eles, ao invés de serem nacionalistas, eles preferem puxar o saco do Bozo. Só ficam mesmo puxando o saco do Bozo e não, de forma alguma, olhem para as questões sociais, para a defesa da soberania nacional e etc. Né? Infelizmente, o exército brasileiro também é muito pífio. É muito pífio. Ele grita de galo aqui dentro do país. Eu quero ver. O Brasil, para que vocês tenham uma ideia, é vergonhoso dizer isso, mas não ganha uma guerra nem da Venezuela. Nem da Venezuela. O Brasil ganha uma guerra. Porque os militares, eles não preocupam nas suas formações, eles não preocupam, eles só preocupam, eles ficam o tempo todo querendo o poder. Querendo para quê? Querendo para ter privilégios, né? Ter salários altos, etc., ter mordomia. Então esse não é o papel dos militares no Brasil. Eu acho que os militares eles deveriam ser, sim, cuidar das fronteiras, cuidar das coisas e defender a nossa soberania, que é muito importante que as Forças Armadas, patrimônio do Brasil, elas vivessem dessa forma e não atrás de políticos, e não atrás de cargos públicos, como querem e como ficam. Por isso, aqui, o pessoal do canal, eu quero dizer a todos vocês que devemos estar cada vez mais unidos, né? Aqui no YouTube, Sandro Braga, historiador, professor, nós precisamos nos mantermos, né? E eu preciso do like de cada um que compartilhe esse vídeo. No Jornal Gazeta Brasil, página Facebook, compartilhe, leve para mais pessoas, porque somos bem intencionados, estamos do lado da verdade. Aqui são canais cognitivos, canais que buscam a vocês a dar um novo rumo, uma nova sistemática, né, de informação, uma nova fórmula, né, para que a gente possa discutir os assuntos pertinentes deste país. Nós não podemos ficar à mercê de um extremismo, porque não existe mais extremismo. Acabaram esses governos ditatoriais. Não gosto dos governos. Eles falam, você quer o governo comunista. Não, não quero o governo comunista. Jamais Stalin, jamais Mao Tse-tung, jamais as ideias iniciais de turbulentas de Fidel Castro. Eu não sou adepto a nenhuma violência, eu sou adepto à questão do trabalhador. Eu acho que o trabalhador ele deve ter mais condição, né? Diminuir as riquezas e aumentar a dignidade e a melhor condição de vida para o nosso povo. Este é meu trabalho, é isto que eu quero trabalhar, por um país mais justo, mais solidário, de amor entre as pessoas. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de nada mais do que a cordialidade, né? Voltarmos a viver com tranquilidade, porque infelizmente nós estamos vivendo tempos terríveis com o Jair Bolsonaro no poder. E agora nós presenciando radicais, pessoas radicais, né? Como estiveram no STF, né? Se manifestando com caveiras, né? Encapuzados, com tocha,
e lembrando os nazistas nos Estados Unidos. Nós não podemos conviver com esse tipo de coisa. Nós temos que buscar uma nova forma. A alegria dos brasileiros precisa voltar. A alegria de todos precisa voltar. Não pode ficar às escondidas. E estamos também aqui, eu quero dizer, no Instagram, né? Quero recomendar um abraço aqui para todos os que estão nos seguindo. Plataforma nova, nós estamos em 3 plataformas fazendo uma transmissão simultânea que é muito valiosa e importante, né? Olha, gente, e o pessoal de Bolsonaro, eu vejo algum deles falarem, nós vamos ficar com o Jair, porque o Jair, ele não rouba. Não rouba? Não rouba? E o caso lá da rachadinha? E o caso do gabinete dele? E o caso da menina que estava lá na praia, nas barracas? E aí? Não rouba? Corrupto, degeneralizado. Ou melhor, generalizado. Corrupto. Não rouba? E as rachadinhas? Você acha que o Flavinho Bolsonaro ia fazer aquilo por conta própria? Aquilo foi indicação de Jair Bolsonaro, inclusive a esposa de Jair Bolsonaro estava recebendo dinheiro. Né? Corrupto, generalizado, corrupto. Né? E agora está ali unido com o Centrão, voltando, né? Centrão é nomeado para fundo do MEC e orçamento de 30 bilhões de reais. Quer mais? Eu volto em outra oportunidade, dê o like aí que é muito importante, o Sandro Braga, historiador, professor. E aqui, na página Gazeta Brasil, vamos continuar firmes aí com esse pobre extraordinário que está sendo dado para a página, porque aqui realmente nós falamos a verdade e estamos com a verdade. Obrigado.